Bate-papo descontraído, revelações, perguntas inteligentes e respostas surpreendentes. Mais um novo convidado especial no podcast, aqui na Multiweb TV com Marcos Roberto. Nós estamos iniciando mais um podcast aqui na Multiweb TV. E hoje nós recebemos aqui o pastor Joed Moraes. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Joed Moraes. Isso. E o pastor é de qual região? Eu sou do Litoral Sul, cidade de Sombrio, lá no sul de Santa Catarina. Sim. Litoral, beira da praia, Balneário Gaivota. Sim. Né? E agora já faz 4 anos que você está atuando em Itaió. Faz 4 anos que estamos presidindo a igreja, né? Uhum. Em Itaió. E um tempo de muita bênção, muita prosperidade, né? Sim. Muitos acontecimentos, né? Mas o pastor inicia como pastor naquela região? O pastor, nós pertencemos a uma convenção de pastores de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Uhum. E a nossa convenção, ela designa os pastores para muitas cidades, né? Sim. Então a nossa atuação de trabalho é Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Sim. Antes de vir para Itaió, eu estava numa cidade chamada 13 de Maio, perto entre Criciúma e Tubarão, né? Sim. E nessa cidade eu fiquei 7 anos. 7 anos também foi. E como pastor, já há quantos anos? Como pastor, eu comecei a pastorear muito cedo, desde os meus 18 anos de idade. Eu estou com 41 anos, então são 23 anos aí que estamos chegando num tempo de pastoreio. Né? Sim. E há quantos anos, pastor, até para a gente ter um conhecimento para ingressar como pastor, quantos anos leva? Como que a pessoa faz? É uma vocação, né? Uhum. Não é apenas um preparo intelectual, de conhecimento, não é apenas uma formação acadêmica, né? É um chamado, é uma vocação que o pastor precisa ter de Deus para chegar a esse ministério, Sim. Porque não é algo humano, é algo divino, é algo do céu que capacita o homem para esse chamado. Então, mas claro, a partir do momento que você sente essa Sim. vocação, então você se prepara, né? Assim como eu fiz, desde jovem já comecei a me preparar para a liderança, depois me ingressei na nossa faculdade das Assembleias de Deus do Brasil, né? Nós temos uma faculdade teológica e fiz a faculdade por 4 anos em Florianópolis, encerrei em São José na época, comecei no ano 2000, terminei em 2004. Então não é tão simples assim não. E aí tem algumas matérias Sim. que são primordiais para o pastorado, né? Sim. Para a ministração. E nessa questão de vocação, o pastor analisa que nos dias de hoje está crescendo essa vocação ou diminuindo? Elas são mais raras. Mais raras. Havia uma entrega maior dos jovens antigamente, há um tempo atrás, no meu tempo. Desde a mocidade, desde da tenridade, já havia uma vocação assim, para o pastorado. Hoje já não tem mais essa quantidade. Existem muitas pessoas que às vezes entram no ministério, mas o ministério não entra nela. Sim. Né? E é 2 coisas que precisa. Você entra no ministério, mas o ministério também tem que entrar em você. Esta vocação tem que entrar em você. Sim. Né? E aí o pastor falou sobre essa questão, né, por período que fica, né? Sim. É o pastor que escolhe quando o pastor quer ir para outra região? Não, isso é uma decorrente de vários fatores, né? Às vezes é uma necessidade em outra cidade com o perfil daquele pastor. Sim. Né? E aquilo se torna até uma promoção. Você vai para uma cidade maior, você vai para uma cidade com mais cristãos, mais membros da igreja, né? Uma administração maior. Então, tem vários fatores, né? Sim. Às vezes o pastor precisa de uma mudança por alguma dificuldade que está passando também na igreja local, e outras por o perfil desse pastor ser um perfil que vai suprir a necessidade da outra igreja. Então, é feito algumas trocas, né? Algumas permutas. Né? Sim. Aí o pastor chega em Itaió. Durante esse período, cada pastor faz uma administração diferente? Houve bastante mudanças na administração do pastor? Então, quando você chega numa igreja, quando nós chegamos em Itaió, cada pastor tem um perfil de administração, de empreendimento, né? Uma visão. Tem pastor que, como eles falam, que a gente tem uma visão mais visionária, né? Sim.
Então, a gente fez muita coisa. E, principalmente, o maior investimento que a gente pode ter como pastor, a maior recompensa do pastorado, são vidas transformadas e alcançadas pela palavra de Deus, né? Quando a gente vê testemunho de pessoas que a família foi restaurada, pessoa que foi liberta de um vício do álcool, da bebida, né, das drogas, e ela vem, conhece Jesus, conhece a palavra de Deus e ela é transformada, essa é a maior recompensa que o pastor pode receber, ver, né, com os seus olhos. E há muita procura, pastor? Sim, nós temos uma procura grande de pessoas que vêm nessa situação, né? E a gente tem um atendimento de visitas, né, aos lares, às famílias, né? Assistência social também da igreja, né? Não é somente na igreja, e sim também visitas domiciliares. Sim, também visitas domiciliares. E há todos os tipos de casos? Todos os casos, né? Você atende todos os tipos de pessoas. Pessoas com problemas no casamento, na família, com os filhos, nas drogas, né? Com dificuldade financeira, necessidade de um médico, de uma consulta, e a igreja vai lá, auxilia, ajuda, né? Encaminha, faz alguma coisa. Então a igreja sempre tem atendido. Na pandemia, nós, no ano de 2020, ali, nós distribuímos mais de 500 cestas básicas naquele ano ali. Então foi um tempo assim que a igreja mostrou o seu real papel, né? Sim. Muitas pessoas ficaram desempregadas, salário reduzido, né? Perderam algumas atividades, e a igreja foi lá e supriu essa necessidade, estendendo a mão, auxiliando. O pastor analisa a questão da pandemia, como você mencionou. Após a pandemia, as pessoas estão procurando mais a igreja? Teve pessoas que na pandemia revelou as raízes. A pandemia veio para revelar as raízes de muitos cristãos, né? E de pessoas que buscaram fé. Outras se apegaram e outras não voltaram mais, né? Então a pandemia revelou realmente aqueles que estavam, como diz a palavra de Deus, firmados sobre a rocha, né? Nesse período que o pastor está na administração, tem aumentado o número de fiéis? Graças você avalia? a Deus, graças a Deus, né? A igreja vem em um crescimento, né? Isso é muito visível. É claro que como pastor, eu sou suspeito de falar, mas isso é notório, né? O crescimento que vem tendo na igreja. Nós, nesse período de 4 anos, nós batizamos quase 200 pessoas, né? Então são mais 200 novos membros que se ingressaram na igreja através do batismo nas águas. Fora aqueles que vieram com cartas de recomendação de outras igrejas, migraram de outros ministérios para a nossa igreja, né? Então tem essas pessoas também. Então foi aproximadamente aí um crescimento de mais de 300 pessoas, 250 pessoas que ingressaram. Quantidade de pessoas também nos cultos de quinta-feira, nos cultos de domingo, aumentaram bastante, né? Referente a gestões anteriores. E esse é um resultado muito positivo que a gente pode celebrar, né? Pastor, e como é que é o processo para a pessoa ingressar na igreja? Então, a igreja é aberta a todos, né? A igreja é aberta a todas as pessoas, a todos que desejarem participar. Mas se tornar um cristão ou se tornar membro da igreja, você precisa decidir a sua vida para caminhar com Cristo, né? Decisão de fé, em uma entrega de uma vida para Deus, para você começar a caminhar uma vida de fé. Então, quando você deseja procurar uma igreja que é séria na palavra, uma igreja que leva Deus a sério, você procura esta igreja para viver essas pautas, né, espirituais na sua vida. Então, é uma entrega que você precisa fazer para Deus da sua vida, e você tem que ter um lugar para congregar, porque a igreja é um corpo. Né? É o corpo. O membro não pode estar fora do corpo. Né? Pastor, e nessa questão, a pessoa que ela ingressa na igreja, dificilmente ela sai da igreja? Ela permanece na igreja? Ou há
uma porcentagem, há dados que o pastor avalia que possam, né, acabar migrando para outra igreja? Tem pessoas que tem uma porcentagem que permanece, né? E tem aquelas também que acabam se desviando da fé, às vezes migrando para outra igreja, né? A gente tem procurado fazer um trabalho consolidado, Sim. que a gente chama na igreja de fechar as portas dos fundos. Fechando a porta dos fundos é você ingressar as pessoas através do discipulado, que é um ensinamento básico, né? Que a gente tem esse ensinamento básico. É você também integrar as pessoas aos grupos etários da igreja, porque nós temos, né, desde as crianças, Sim. maternal, juniores, adolescentes, jovens, homens, mulheres, e nós temos também agora, até foi criado há pouco tempo, o grupo da terceira idade. Olha só. Então, todos esses grupos vai fazer o quê? Vai fazer as pessoas fazer parte de algum grupo da igreja. E há um trabalho específico para cada grupo? Para cada grupo tem atividades específicas semanais na igreja para eles. Sim. Né? E há uma participação bastante grande nisso Com também. certeza. Quem desejar participar, seja qual for o grupo etário desta pessoa, pode ser a criança, o adolescente, o jovem, o homem, a mulher, separados, né? Ali Sim. tem atividades separadas, individuais, e também a terceira idade tem atividade para todos esses grupos etários dentro da igreja. Como o pastor destaca a estrutura da igreja Assembleia de Deus em Itaió? A igreja, ela é muito bem estruturada. Além de ter essa estrutura de departamentos, de atividades, né? Esqueci de falar ali também, nós temos atividade para os casais também. Né? Nós, além de ter todas essas atividades para os grupos etários e departamentos, como discipulado, nós temos escola teológica, né? Você pode aprender escola teológica. Nós temos orquestra na igreja, música, professores pagam para ensinar. Nós temos coral na igreja. Então, toda essa funcionalidade é para interagir com as pessoas. Sim. Então, a igreja tem uma estrutura organizacional para atender às necessidades. Além de ter uma estrutura também física, né? Uma estrutura física, de termos um templo ali para capacidade. Já colocamos mais de 1.200 pessoas sentadas dentro do templo, e nós temos salas. Nós temos uma sala para teologia, temos uma sala para o discipulado, temos uma sala para os juniores, para o maternal, para o berçário, temos uma sala para os adolescentes, temos uma sala para os jovens, né? Então nós temos essa estrutura física. Sim. Que recebe as pessoas durante a semana na igreja. E né? lembrando do assessor de imprensa, o Eberson. E, né? com Também certeza, tem. né? O assessor de imprensa que ele sempre está destacando aí. divulgando as nossas, Importante, nossas né? atividades nas redes sociais. Importante, né? O pastor, até para a gente, né, ter um conhecimento, em Itaió, quantos anos está a Igreja Assembleia de Deus e a evolução dela nesses anos todos? Então, a nossa igreja completou em 2021 70 anos, né? E eu poderia dizer 72, porque nos 70 anos nós fizemos uma linda festa. Sim. Celebrando essa data, né? Então a evolução, ela começou lá no braço da ilha, Ribeirão do Salto, né? Sim. Nos primeiros anos, ali nos anos 50. Puxa. Daí depois nos anos 60 já se tinha um templo lá no braço da ilha de adoração, e já veio migrando para o centro da cidade. Lá foi atendida pelos missionários, pessoas que vinham de outras cidades, Rio do Sul, né, para atender. Depois nós já começamos, na década de 70 para 80, nós já começamos a ter um pastor aqui, um missionário, que atendia propriamente Itaió. Sim. E aí foi a evolução. Quando ela se tornou independente ali na década de 80, ela já se tornou sede. E aí começou a ter os pastores presidentes, né? E ela começou a evoluir. Comprou uma propriedade ali no centro, Sim. né? E depois, que foi uma propriedade própria ali perto do hospital, na esquina ali, na Avenida Luiz, acho que é Luiz Berto. A principal, sim. Né? Uhum. Foi ali naquela cidade, naquela avenida, e depois, hoje, nós estamos já há mais de 20 e poucos anos na rua Albert Kindle, né? Sim. Que foi construído
provisoriamente um espaço com casa pastoral e depois o templo atual, que hoje é um dos maiores templos aqui do Alto Vale, né? Sim. Um lindo templo, é um cartão postal da nossa cidade. Como que é o dia a dia de um pastor? Então, o dia a dia do pastor são muitas atividades, né? Você levanta, você tem um devocional, você atende pessoas no gabinete, né? Você vê necessidades das igrejas, né? Às vezes é uma oração por uma pessoa enferma, uma visita no hospital. Às vezes você tem que atender um problema de uma família. Você precisa visitar uma casa. Você precisa levar uma palavra para alguém, um conselho. Então, são atividades diárias da vida do pastor. E além de ele se preparar, porque tem dias que tem reunião à noite, ele precisa orar, precisa preparar um sermão, né, para trazer para a igreja. E além da atenção da família também. Não pode esquecer que o pastor tem uma família, tem uma esposa, tem filhos, né, tem uma casa. Então a gente tem que se dividir entre tudo isso. E há uma preparação também. Com certeza, né? Sempre a família acompanha junto. Essa preparação da vida do pastor é uma preparação, além de você ter estudado lá atrás, ter se formado, você está sempre se reciclando, né? Não podemos parar no tempo, né? O pastor também é coordenador estadual de adolescentes da Assembleia de Deus? É uma outra atividade também? Como é que é essa atividade? Então, essa atividade a nossa convenção, como falei lá no início, de pastores, abrange todo o estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. E eu sou o coordenador estadual de todos os adolescentes, de toda a liderança de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, né, que são aí, a gente tem uma estimativa de aproximadamente 15 mil, 18 mil adolescentes, né, no nosso estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. E isso há um período ou... É um período. É um período? Esta gestão agora é por 4 anos, começou o ano passado, fez um ano agora em junho, né? E nós temos mais 3 anos aí pela frente para trabalhar nessa liderança. Sim. Enganjando eles, orientando, né? Levando nortes, trabalhando com eles, reunindo eles. Anualmente a gente, como é adolescentes, então a gente trabalha por macros regiões, né? Então a gente se reúne, o ano passado a gente se reuniu no oeste de Santa Catarina, fizemos uma conferência lá com mais de 1.000 adolescentes, e agora, final de outubro, nós vamos no sul do estado, vamos em Tubarão, por se reunir também, mas com aproximadamente essa média aí de 1.000 adolescentes. Claro que nós vamos ter que limitar os adolescentes, porque lá é uma região que tem mais de 3, 5 mil adolescentes, então nós vamos ter que limitar para apenas algumas cidades ser representada por alguns adolescentes, né? E é um grande desafio essa coordenação? É um grande desafio, né? Porque adolescente, ele tem novidade todo dia, né? Sei. Então o líder também tem que estar sempre acompanhando essa geração, né? Pastor, e as ações? Eu falo do lado voluntário, né, dos fiéis da igreja. Durante o ano, são muitas as ações nessa questão em prol da sociedade? Sim. A igreja é feita de pessoas, né? Ela é produzida, todo o trabalho da igreja, a maioria do trabalho da igreja é feito por voluntários, né? Pessoas que estão dispostas a servir, né? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo, né? Nós temos, por exemplo, quando você chega na nossa igreja, no estacionamento, você já vai ver um ou 2 voluntários lá orientando no estacionamento, né? Então são atividades, aí você entra no templo, tem uma equipe de recepção voluntárias recebendo você. Aí você vai na mídia da igreja, na câmera, né, lá no computador, no som, na mesa digital da transmissão, tem pessoas trabalhando voluntariamente, na orquestra, no coral, na música, né? Então pessoas que estão servindo, né? E não serve só ali. Também quando tem uma necessidade, uma ação social, um evangelismo, né? Há um grande envolvimento. Sempre tem esse engajamento, né? As metas da igreja, pastor? Então, as nossas metas são alcançar pessoas, né? As nossas metas. A gente não coloca lá um número X porque
Isso é algo que tem que ser espontâneo, né? Mas o nosso desejo, as nossas metas é sempre, nós temos um alvo de alcançarmos pessoas, alcançar a cidade, alcançarmos, construirmos igrejas, né? E o quanto mais nós pudermos alcançar pessoas para Cristo, levarmos a mensagem, mais convicção nós temos que estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus. Então, e essa é uma meta já foi colocada em prática, que seria a construção na comunidade da Barra do Lobo. Barra do Lobo. Lá nós já está em funcionamento. Já está em funcionamento. Foi inaugurada sábado retrasado, né? Sim. Inaugurado sábado, dia 12. Acho que foi isso. Se não estou equivocado. Foi inaugurado ali o templo, um lindo templo, né? Sim. Está aqui na contracapa da revista aqui, que você pode ver, né? Nós pagávamos aluguel ali há mais de 9 anos numa casa, e ali o trabalho também já tem mais de 30 anos. Era feito na casa de um, na casa de outro, né? Sim. Aquele espaço da cozinha, da sala, da garagem e tal. Depois, há 9 anos atrás aproximadamente, foi alugado uma casa, e nós compramos o terreno. Compramos o terreno em 2021, né, por R$80 mil. E aí que entra a ação voluntária, das pessoas contribuírem também, né, com os seus dízimos, com as suas ofertas. E nós administramos essas contribuições com muita seriedade, com muita fidelidade, né? Então nós compramos o terreno, finalizamos o pagamento dele agora em outubro de 2022, e aí fizemos o projeto e iniciamos agora em maio. Nós iniciamos a igreja em maio e inauguramos agora em setembro. E há alguma meta para mais expansão? Tem outras metas, tem outras comunidades aí que serão alcançadas, né? Tem outras metas ali dentro da igreja, do templo central também, que é um grande templo, né? Que a gente fez muitas coisas ali também, né? Era uma igreja que não tinha ar-condicionado, a gente colocou ar-condicionado, que foi um projeto bem arrojado, né? Bem arrojado mesmo. Reforma da pintura externa da igreja, que foi um investimento alto também, né? Reforma de bancos, reformas do palco, do hall de entrada. Então, muitas coisas foram feitas. Então, são metas que têm que ser alcançadas. Não podemos deixar o patrimônio se diluir, né? Ficar perecível. Nós precisamos manter o patrimônio. Então, são coisas que precisam ser alcançadas, né? Pastor, há muitos, eu falo, desafios também? Você como, né, coordenador de uma igreja? Bastante desafios, né? Porque você enfrenta, você, além de ser o pastor espiritual da igreja, você, na nossa igreja, nós somos também os administradores da igreja. Então, sempre tem desafios, né? Desafios financeiros. Quando nós chegamos aqui, tinha um desafio muito grande financeiramente, e a gente venceu esse desafio, conseguindo unir a igreja, levantar a igreja, né? Colocar unidade, trazer mais pessoas, né? Aqueles que estavam parados, animados, colocarmos de volta. Então, são desafios diários que você precisa vencer, né? E a questão da tecnologia, a igreja acompanha também essa evolução? Não podemos ficar para trás, né? Nós estamos investindo. A nossa igreja, ela é uma das poucas igrejas em Santa Catarina, das igrejas Assembleia de Deus, que nós temos uma tecnologia avançada, que é o painel de LED. Nós temos um painel de LED na igreja lá de 5 metros de comprimento por 2 metros de altura. Olha isso. Né? Então é uma beleza, né? uma funcionalidade, dá uma vitalidade à igreja, né? Uma dinâmica. E foi investido, foi um projeto que nós investimos, até está aqui nessa revista, que essa revista... É uma prestação de contas também? É, uma prestação de contas. Depois eu vou te presentear ela, né? Obrigado. Está aqui na revista, você pode ver aqui. Esse painel de LED aqui. Olha, um projeto de mais de R$85 mil, né?
É um P3, Sim. você sabe do que eu estou falando, Sim, né? sim, sim. A resolução dele, né? Então ele tem uma boa resolução e um investimento. Isso contribui até, né, para a questão na própria dinâmica. Na própria dinâmica da igreja. Você quer apresentar um vídeo, uma foto, sim, né? Sim. Você apresenta um slide Sim. no momento da mensagem. Qualquer coisa ali tem... O visual, ele coopera, né? Ele passa a mensagem, né, que você quer. Então, isso é importante demais. E, além disso, as nossas transmissões, né? Uhum. Quando nós chegamos ali, era um celular, né? Captava o som todo, né? O Emerson é prova disso. E ele se esforçou muito para isso. A gente é muito grato, né? Porque ele, mesmo com os poucos recursos, fazia, né? Depois a gente comprou um transformador ali, um captador de áudio, botamos, né? Que transformava em áudio digital e tal, mas não era ainda bem o que a gente queria, né? E a tecnologia muda muito também, né? E a gente, então, investiu em câmeras profissionais, né? Sim. E investimos também no programa, no PC, que foi um investimento, monitores, né? E cabos, você sabe como é que é isso aí, né? Investimentos altos. Então foi também um investimento ali, também mais de R$30 mil que foi investido para trazer uma transmissão de qualidade. Então você entra hoje lá no canal, tanto no YouTube quanto no Facebook da AD Taió, você vê os cultos transmitidos, né? Corte de câmeras, né? Sim, e o registro que fica, né? E o registro que fica, e qualidade de áudio, né? E então, também em qualquer outro momento a pessoa pode também assistir. Qualquer outro momento o culto continua lá para quem quiser assistir, né? Então, legal. E fotografia. Foi uma das coisas que a gente investiu quando chegou. Numa máquina né, de câmera digital de alta qualidade, né, um valor expressivo também. Está registrado lá os cultos, né? Até o pessoal usa muito, pega as fotos do culto e já coloca nos perfis das redes sociais, né? Porque são fotos de qualidade. Então, que bom. Isso ajuda muito, né? Pastor, e há muita concorrência entre igrejas? Eu acho que igreja não é concorrência, né? Porque cada um faz o seu trabalho. Sim. O que eu tenho comigo é que eu preciso fazer um trabalho por excelência. Então, se o meu trabalho é por excelência, eu não preciso ficar olhando para as outras igrejas, né? Até como pastor, o pastor não deve se preocupar se a igreja do vizinho tá cheia ou vazia. Sim. Ele deve se preocupar se os bares estão cheios, se as boates estão cheias ou se estão vazias. Porque nosso propósito não é esvaziar a igreja do vizinho, é esvaziar os bares, as boates, as danceterias, para que essas pessoas venham para a igreja. Há muitos temas polêmicos na igreja? Tem. Algumas coisas que... Você sabe que as leis vêm mudando a cada dia, né? Então tem muitas coisas que a gente tem que ter muito cuidado no que fala, né? Pessoas que escolhem têm as suas decisões e a gente tem que respeitar as decisões, as escolhas das pessoas, né? De vida, né? De sexo, de convivência, de relacionamento. Então essas coisas são coisas que a gente tem que continuar pregando a palavra de Deus não muda. Sim. Mas são temas polêmicos que tem que ser debatido. Que infelizmente né, a cada dia vai surgindo mais, né? Como o pastor vê a igreja daqui 10 anos? Então, eu vejo que a igreja vem se fortalecendo, né? Nós teremos uma geração de jovens, adolescentes que está vindo aí com muita intensidade naquilo que eles estão buscando. Muito firmes, com grandes propósitos, né? E nós trabalhamos, a nossa igreja trabalha para isso, né? Prepara jovens e adolescentes para o futuro do que nós queremos a igreja amanhã. Nós acabamos de sair de uma conferência estadual da nossa igreja, Assembleia de Deus de Santa Catarina, com mais de 3 mil jovens, né, que foram lá, se prepararam, vieram com uma visão da nossa igreja, receberam e foram orientados pela palavra de Deus a continuarem firmes e com propósitos relevantes, né? Porque a nossa igreja em Santa Catarina, ela tem esses propósitos, de ser uma igreja unida, de ser uma igreja
missional e de ser uma igreja relevante e uma igreja cheia do Espírito Santo. Sim. Então, esses propósitos estão inculcados. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja avivada. Então, esses pilares estão dentro da nossa meta de daqui 10 anos nós continuar sendo esta igreja. Uma igreja unida, avivada, missional e relevante. E o pastor Joelde, mais 4 anos ou mais 10 anos em Taió? Deus sabe, né? Só Deus sabe, né? É muito bom, Taió. Sim. Muito bom. Eu sempre digo para a igreja e continuo dizendo, se eu não fosse pastor de Taió, eu gostaria de ser, porque é uma igreja muito boa. Sim. O tempo não é nós que determinamos, né? O tempo é Ele que determina, né? Deus, nós temos um pastor que está sobre mim, uma convenção que está sobre a minha vida, que me lidera, né? Sim. Mas, se for para ficar mais 4, glória a Deus. Mais 10, glória a Deus também, né? Sim. Mas é muito bom. E até vou ter se eu continuar aqui mais 1 mês, 2 meses, vou ter um taioense aí. É mesmo, Vai nascer um taioense aqui, Olha só. né? O Benjamin. Olha só, parabéns. Obrigado. Pastor, muito obrigado. E o espaço aqui para sua mensagem final. Minha gratidão a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo, que Deus abençoe. Né? Nunca congregue numa igreja somente porque essa igreja é mais perto da sua casa. Congregue numa igreja que seja mais perto da palavra de Deus. Uma igreja que leve a Deus a sério e, acima de tudo, que glorifique o nome do Senhor Jesus. A nossa mensagem para você é que você tenha uma vida de fé, de esperança. Nunca perca a sua fé, nunca perca a sua esperança, sabendo que Deus está no controle da nossa história. Nada acontece sem que Deus o queira e sem que Deus o permita. Então, se Deus permitiu alguma coisa na minha vida, na sua vida, é porque sempre Ele quer nos ensinar uma lição. Deus abençoe a todos. É a nossa gratidão. Muito obrigado. Registramos também aqui a presença do assessor de imprensa, a gente pode falar? Pode ser. O Emerson. Ele é o nosso coordenador. Emerson, sobrenome Emerson? Lima. O Emerson Lima. Ele é o nosso coordenador de Sim. mídia da nossa igreja, né? Olha só. E Marcos, né? Quero Isso. deixar aqui, Marcos, para você essa revista aqui. Sim, muito dos obrigado. nossos 4 anos Sim. em Taió. Né? Pastor Joelde Moraes e Débora Moraes, que é a esposa. É a minha esposa. Tá bom? Isso. Muito obrigado. Agradecemos em mais um podcast aqui da MultiWeb TV e desejamos sempre muito sucesso e parabenizamos, né, pelo trabalho em prol da nossa comunidade taioense. Amém. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado e agradecemos o Emerson, presente também aqui em mais um podcast da MultiWeb TV.